Graça e paz, ouvinte dessa live, crente e não crente. Essa palavra é para você. O tema de hoje é Vinde e Vede. É um testemunho de uma senhora que não tinha nome, que não tinha valor para a sociedade da época, mas o testemunho dela foi muito forte. Eu quero ler para vocês João capítulo 4, verso 6, né? Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Dai-me de beber. Quem é essa mulher? A Bíblia só fala que era uma mulher samaritana, mas não tem nome, não tem indicação de família, genealogia. O relato bíblico diz que era de Samaria. E nós costumamos falar, ficou com esse rótulo, a mulher samaritana. Ela não tinha nenhum histórico, como as outras mulheres que estão registradas na Escritura Sagrada, como Joquebede, a mãe de Moisés. Abigail, a mulher sábia do rei Davi. Ana, a mãe do sacerdote, profeta, juiz Samuel. A mulher de oração, a oração perseverante. Tem um histórico muito grande sobre Ana. Ainda diz que era amada excessivamente pelo esposo, que chegou a fazer uma declaração para Ana. O nome dele era Elcana. Eu sou melhor do que 10 filhos. Mas ele não sabia, porque naquele tempo a ciência não era desenvolvida. Mas hoje já se sabe que ninguém, que nenhum homem, nenhum esposo, nenhum marido é superior ao filho. Por quê? Porque cada filho tem 90% do DNA da mãe. E do pai só tem 10%. Então, um filho é muito importante. Então, nós temos aqui também Maria, a mãe de Jesus, uma jovem virgem que emprestou seu ventre para trazer ao mundo Jesus Cristo, uma obra do Espírito Santo. Temos também Isabel, a mãe de João Batista. Então, temos várias citações de nome de mulheres que tinham um histórico, mas essa mulher samaritana não tinha um histórico aceitável pela sociedade. Contudo, que ela vinha tirar água na hora sexta, uma hora que era improvável, que nenhuma mulher ia tirar água. Mas por que ela ia tirar água na fonte nesse horário? Para não se bater com nenhuma outra mulher, por causa do passado. Então havia um preconceito. Uma mulher que já teve 5 maridos. E estava com um que não era dela. Então ela tinha um rótulo, ela tinha uma história negativa.
que na sociedade moderna, na sociedade de hoje, também seria discriminada, rejeitada. Mas Jesus desviou seu caminho para ir em Samaria, porque tinha essa senhora rejeitada, discriminada, à margem da sociedade, que ele queria estender a mão e mudar o histórico de vida dela. Ei, queridos, você que está me ouvindo, Jesus é o único que transforma histórico. É o único que transforma vida. É ele que divide a história. A história mundial tem antes de Jesus e depois de Jesus. AC, antes de Jesus. DC, depois de Jesus. Então, queridos, ele divide a história. Ele quer dividir a sua história, como fez dessa mulher samaritana. Antes do encontro com Jesus e depois do encontro com Jesus. Vinde. Jesus revelou para ela, através de um pedido: dá-me de beber. O que foi que Jesus fez? Criou uma situação para conversar com ela. Ele não estava com sede, mas era algo que ela entendia. Ela conhecia a fonte, sabia que a fonte foi de Jacó, Jacó que mandou fazer a fonte. E todo dia ela estava ali pegando água. E Jesus pediu água. Ela diz: como o Senhor judeus fala comigo samaritana? Porque naquela época tinha esse preconceito. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, uma barreira que Jesus veio destruir, um paradigma. O livro de Gálatas diz que de dois povos, gentios e judeus, ele fez um. Então, para Deus só existe um. Não existe os judeus e os gentios. Só existe os filhos regenerados, a nação santa, o povo eleito. Então, querido, voltando aqui, Jesus pediu água. Ela questionou. E Jesus disse a ela: se você soubesse quem está te pedindo água. Ela parou. E aí Jesus começou a revelar o histórico negativo dela. Ela disse: vejo que tu és profeta. E Jesus disse: a água que eu lhe der vai gerar vida em você e nunca mais tu terá sede. Querido, Jesus desviou o caminho, foi até ela, quebrou o paradigma do imposto pela sociedade, a falta de comunicação entre todos os povos, tirou ela do estado de rejeição, porque ela foi valorizada conversando com o rei dos reis, mostrou que ela era importante. Eu quero dizer para você, queridos, você é importante. Seja qual for o seu passado, se você vier até Jesus, o sangue dele te purifica de todo o pecado. Não é de um ou outro. Seja qual for o seu pecado, o sangue dele tem poder para te purificar. Levaram uma certa vez uma mulher adúltera. E segundo a lei de Moisés, todos que foram pegos no ato do adultério têm de ser apedrejados. E levaram para Jesus. E Jesus disse: quem não tiver pecado, atire
a pedra. E foi saindo do maior ao menor, todo foi indo embora. E Jesus perguntou à mulher: ninguém te condena? Ela disse: não, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então você vem a Jesus e se desvencilha de todo o seu passado, de todo o seu pecado, você anula, vai cancelando um por um, até ficar livre. Jesus vai lhe dar ajuda suficiente para você vencer todos os seus pecados. E vai estar com você. Ele disse: estarei com você todos os dias, até a consumação do século. E aquela senhora, quando viu a conversa, o desenrolar da conversa, foi tocada, disse: eu não posso ficar com essa bênção só para mim. Eu já estou transformada. Eu sou uma outra criatura. Voltou correndo para a cidade e disse: vinde, vede o homem que revelou toda a minha vida. Olha, ele não conhecia ela, mas o Deus Pai conhecia e deu revelação. Quantas pessoas vêm na igreja, nós estamos pregando lá, Deus nos dá a mensagem, porque sabe que aquela pessoa vai para a igreja e que precisa daquela mensagem. Então Deus dá a revelação e na hora, sem saber, nós estamos ministrando e a pessoa diz para o irmão que levou ele ou ela para a igreja: você contou tudo da minha vida para o pastor? Não, quem conta tudo é Deus. Ele é onisciente. Então ela falou para aquela multidão: vinde e vede. E aquela multidão correram todos até a fonte. E quando chegou lá, encontrou Jesus. E Jesus foi falando, ministrando e tocando nas vidas. As vidas disseram: essa para mim, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim, um por um. E depois viraram para a mulher e disseram: não foi pelo que você falou para nós, foi porque nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, que esse homem realmente, o que ele falou, é um profeta de Deus. Então aquela mulher, que lição tremenda, ela teve um encontro com Jesus. Jesus quebrou esse paradigma das duas nações. Segunda coisa, segunda lição, ela recebeu uma nova vida porque se permitiu ser transformada pela palavra que saiu da boca de Jesus. Se você, amado ouvinte, tiver essa mesma compreensão, estudar a palavra, visitar a igreja, nosso ministério é o Ministério Apostólico Filho de Jerusalém, Igreja Batista Filho de Jerusalém. Nós temos 15 igrejas aqui na cidade e 7 igrejas fora da cidade. Você é bem-vindo. Vem conhecer mais de Jesus. Venha fazer aliança. Jesus quer transformar a sua vida, seja qual for a situação. Ele transformou essa senhora, que tinha tido 5 maridos, que ela tinha não era dela, era de outra pessoa. E Deus transformou essa vida. Transformou a minha vida quando eu tinha 8 anos de idade. Hoje eu tenho 75. E Jesus quer transformar. Quando ele estava na cruz, pendurado, tinha 2 marginais pendurados. E naquele tempo, só morria na cruz os piores marginais. E Jesus disse, naquele momento,
que ele disse, confessou para o outro e Jesus presente. Nós estamos aqui porque merecemos nosso pecado. Ele não teve nenhum erro, nenhum pecado. E virou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você quer ouvir isso de Jesus? Abra seu coração e diga: Senhor, entra. Algo especial vai acontecer com você. Bem-vindo ao novo tempo. Bem-vindo a uma mudança de histórico. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Beijo no coração.